Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Meu nome é Bruna e hoje sou eu que vou trazer um caso do nosso querido Chico no Prosa com o Chico. Espero que vocês gostem do caso que eu escolhi e principalmente da mensagem que esse caso traz pra gente. Afinal, com o Chico, sempre qualquer acontecimento traz alguma reflexão ou alguma mensagem que a gente pode aproveitar no nosso dia a dia. O caso que eu escolhi, ele é do livro Lindos Casos de Chico Xavier. E foi muito interessante enquanto eu estava escolhendo, porque primeiro eu li esse caso e passei reto nele e já fui pro próximo. Mas depois que eu estava no meio do próximo, eu parei e falei assim, peraí, deixa eu ler de novo. E aí eu li outra vez e aí sim eu consegui captar a profundidade de um ensinamento que parece tão simples e tão fácil, mas que é tão necessário no nosso dia a dia. Então eu vou ler para vocês primeiro o caso para depois a gente poder fazer a nossa reflexão, certo? O nome do caso é Intuição através do sonho. Nossa irmã Olinda Marques servia de enfermeira a uma senhora idosa, paralítica e um pouco desmemoriada. Sabendo que íamos visitar o Chico, pediu-nos obtivéssemos dele uma orientação. E a resposta foi: diga a nossa irmã Olinda que lhe darei uma intuição em sonho. Em chegando aqui, nossa companheira Zezé Gama encontrou-se casualmente com a dona Elvira Freitas, presidente do Centro Espírita Amaral Ornelas, que ia fazer uma visita à sua cônsoror Olinda e deu-lhe a resposta do Chico. A dona Elvira, que foi levar a resposta do Chico para Olinda, a enfermeira da senhora idosa que pediu ajuda para o Chico, ela chega à casa da Olinda e não consegue nem falar-lhe nada, porque esta, logo que a vê, lhe diz enlevada: imagine, dona Elvira, que sonhei com o Chico na noite de ontem. Ele me mostrava 2 cérebros, um sadio e o outro doente, e dizia: os cérebros são, deve tratar do cérebro doente, com paciência e amor. E, recebendo depois o recado do Chico, ficou emocionada e seu caso esclarecido. E isto dentro de um ambiente de ternura e ajuda espiritual, para que se patenteasse ali mais um serviço do Senhor, com vistas do engrandecimento iluminativo dos corações chamados à tarefa do amor e da luz. Então, primeiro parece que é só um caso onde o Chico ajudou alguém pelo sonho, antes mesmo da pessoa saber que ele ia fazer isso. Mas, quando a gente presta atenção nessa frase, nessa fala, né, que o Chico coloca para ela no sonho, de modo tão didático e tão fácil de entender o que ele está querendo dizer, a gente percebe o grande ensinamento que tem ali. Eu vou até repetir a frase para a gente poder partir daí o nosso raciocínio. Ele me mostrava 2 cérebros, um sadio e o outro doente, e dizia: os cérebros são, deve tratar do cérebro doente, com paciência e amor. Olha só, essas palavras, elas despertam na gente algo como que, parece que eu já ouvi isso em outro lugar, não é mesmo? Vocês acham que vocês já escutaram algo parecido em algum outro lugar, alguma outra pessoa falando isso? E teve realmente uma pessoa que passou por aqui há muitos anos atrás e que falou algo um pouco parecido, não, na verdade, muito parecido com isso que o Chico colocou para nossa amiga Dona Olinda. Essa pessoa foi Jesus. Ele trouxe para gente uma reflexão ótima, principalmente para os dias de hoje. Ele diz assim: não necessitam de médico os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Olha só, é exatamente a mesma coisa que o Chico quis dizer, que foi o cérebro sadio, ele tem o dever de cuidar do cérebro que está doente. Com amor e com paciência, ele ainda acrescenta. Então, olhando essas 2 frases tão parecidas,
qual que é a mensagem que a gente consegue tirar delas? Qual que é a reflexão que isso deve trazer pra gente? Eu acredito que para a gente entender o que os dois quiseram dizer com esse ensinamento, a gente precisa olhar um pouquinho para nossa própria história, porque é importante refletir se a gente seguiu sempre o caminho reto, se a gente escolheu sempre a porta estreita, se a gente nunca cometeu um erro em outras existências, se a gente nunca teve lá preso no meio da lama, precisando de ajuda, precisando que alguém estendesse a mão, que alguém nos amasse o suficiente para acreditar na nossa mudança e batalhar com a gente, motivar a gente, ajudar a gente a superar todas as coisas ruins que estivessem no nosso passado e seguir em frente e tentar construir um futuro melhor. Será que a gente sempre foi bonzinho? Eu acho que quando a gente para pensar nisso, é muito mais fácil da gente ter a empatia de se colocar no lugar do outro e entender que assim como a gente um dia precisou da ajuda de alguma pessoa que estava ali disposta, que estava ali pronta para nos ajudar, para nos auxiliar, essas pessoas também precisam. Elas também precisam da nossa ajuda, elas também precisam do nosso amor, elas precisam do nosso auxílio, do nosso apoio, para que elas também continuem caminhando. Afinal, todos nós estamos destinados a ser perfeitos, não é? A gente não está destinado à perfeição, a gente não nasceu com o germe da perfeição. Então, uns vão mais rápido, outros vão mais devagar. Uns vieram antes e por isso estão na frente, outros vieram depois e ainda estão um pouco atrás. E isso não diferencia a gente. Todos nós estamos no mesmo caminho. Todos nós estamos em busca do mesmo objetivo. Então a gente precisa sim mudar esse nosso olhar sobre o próximo. Eu acho que essa é a principal característica, a principal reflexão que a gente pode tirar dessas duas frases de Jesus e de Chico. E aí a gente para e pensa, né? Como eu vou fazer isso? Como eu posso ajudar? O que eu posso fazer? O que eu preciso mudar em mim para ajudar? E aí vem uma outra reflexão. A gente precisa caminhar de acordo com os nossos pés. Não adianta eu querer ser o médico se eu não tenho a competência para ser um médico, se eu não estudei para ser um médico. Eu preciso ir de acordo com o que eu consigo fazer. Então é uma reflexão bem íntima, na verdade. A gente precisa seguir de acordo com aquilo que a gente consegue, com aquilo que a gente pode. Hoje, o que eu posso fazer? Como que eu posso ajudar? Será que é começando a mudar o meu olhar? Pelo menos já é um começo. Já é maravilhoso, já é melhor do que ontem, quando a gente não tinha esse pensamento. Quando a gente não tinha essa vontade de transformar essa perspectiva e começar a ser um pouquinho mais empático e a entender o lado do outro, a entender a história do outro, a caminhada do outro. Então, eu acho que a segunda reflexão final que fica desse caso escolhido do Chico é essa também, que a gente caminhe na medida que a gente consiga. A vida, Deus não está pedindo para a gente sacrificar a nossa vida. Pelo contrário, Ele está pedindo para que a gente não vire as costas para o nosso próximo. Está pedindo para que a gente faça o que a gente puder, o que a gente conseguir. E tentando cada vez mais seguindo em frente e ampliando isso que a gente faz, aos poucos, no nosso tempo. Então, eu acredito que essa foi a mensagem principal e eu acho ela extremamente importante para o nosso dia a dia, principalmente nos tempos atuais. A gente precisa sim aprender a olhar de uma maneira diferente para aqueles que nos cercam. A gente precisa colocar essa palavra no nosso dia a dia, empatia. A gente precisa ter empatia. Isso é extremamente importante para que a gente consiga construir
o nosso mundo de regeneração aqui na Terra. Muito obrigada para todo mundo que assistiu até o final. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha acendido pelo menos uma luzinha lá dentro de vocês, para que a gente comece a colocar tudo isso em prática. Boa tarde.